Notas de pensamentos. Eu não aguento mais ter pesadelos. Como parar de ter pesadelos? A pergunta aparece quase sempre de manhã. Agora, quando eu acordo. Quando o corpo parece já ter acordado, mas a cabeça ainda tá lá. Não é sobre monstros, não é sobre sustos, é sobre acordar cansado do que nem aconteceu, ou talvez tenha acontecido. Se eu tô sentindo, talvez tenha acontecido. Mas talvez por eu não. Mas talvez justamente por eu ter sentido, que pode também não ter acontecido. Pesadelos não gritam. Isso é muito interessante. Eles insistem. Eles se repetem, eles repetem, 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 até tu cansar, até tu não aguentar mais. Eles repetem as mesmas cenas, eles misturam o tempo todo, todos os tempos, a ponto de tu não aguentar na tua cabeça a confluência e a convergência entre passado, presente e futuro. Os pesadelos, eles pegam coisas pequenas do dia e devolvem deformadas à noite, e às vezes não são deformadas, às vezes são as coisas exatamente da forma que elas são. E tu não aguenta ver as coisas da forma, do jeito que elas são. Eu anoto que é como se o sono fosse o único lugar onde tudo resolve falar ao mesmo tempo. Tudo resolve falar ao mesmo tempo e eu não consigo ouvir tudo. Eu queria saber como parar, mas talvez a pergunta nem seja essa. Talvez não seja interromper o sonho, mas talvez seja sobre escutar o que ele pede, o que ele está dizendo, quando ninguém está olhando. Ou seja, até quando eu mesmo fecho os meus olhos. Eu, às vezes, não quero entender nem ouvir o que ele tem para falar. Porque a sensação é tão dolorosa, é tão intensa, dói tanto que. Porque o pesadelo não começa dormindo, ele começa antes, talvez. Eu anoto que talvez o pesadelo já tenha acontecido e o que está acontecendo agora é apenas uma rememoração intensificada do que dói. Talvez uma rememoração intensificada do acúmulo do que não foi dito, do que foi empurrado para depois, o famoso debaixo do tapete que agora é sacudido na tua frente, na tua cara. A noite talvez só organize esse caos. E eu me pergunto, acabo me perguntando se parar de ter pesadelos não é antes aprender. Aprender, eu ter que aprender a descansar acordado e eu não consigo nenhum nem outro. Então, como que eu descanso da cobrança, da vigilância, da necessidade de estar sempre bem? E esse ponto da necessidade de estar sempre bem é exaustivo. Talvez o corpo sonhe porque durante o dia não encontra espaço para parar. A minha cabeça, novamente, não tá parando. Minha cabeça novamente não tá parando. Ela quer encerrar esse diário agora, esse relato agora. Como parar de ter pesadelos? Talvez criando pequenos pousos antes da noite chegar. Momentos simples, pouco barulho, pouca luz. Eu já tenho feito isso. Talvez seja isso que chamam de cuidado, não como solução, mas como tentativa. Talvez os pesadelos diminuam quando a gente para de lutar contra eles e começa a se proteger melhor. Como? Talvez as pequenas pausas,
talvez os pequenos pousos, talvez o antes da noite chegar, em momentos simples e de pouco barulho e com pouca luz não sejam o suficiente, porque talvez essas tentativas já estejam sendo feitas, elaboradas. Não sei a resposta. Ainda acordo assustado como hoje. Ainda levo o sonho comigo durante o dia todo, como provavelmente eu vou levar hoje e provavelmente eu vou descontar em cima de todo mundo. Mas sigo perguntando. E às vezes só perguntar já é um jeito de não estar sozinho. É o que eu tô fazendo aqui agora, escrevendo, relatando esse diário, elaborando esse diário. Existe uma dor em não conseguir parar, não conseguir parar o pensamento, não parar a imagem, não parar o sonho. Por mais que eu consiga parar o sonho, eu não consigo interromper a sensação que ele está me causando. É impossível parar o sonho quando ele decide voltar, por mais que eu me proteja durante o dia. Eu durmo e algo em mim continua acordado, remexendo, escavando, tocando em lugares que eu passo o dia inteiro tentando proteger, mas ele vai lá e cavuca onde não era para ser cavucado. Não é escolha, não é vontade, é invasão silenciosa, mas continua sendo invasão. Os sonhos não pedem licença, eles entram, eles reorganizam, bagunçam, transtornam tudo e me devolvem acordado com o que eu mais queria esquecer. Porque agora acordado eu lembro de tudo que eu não queria lembrar, de tudo que eu queria esquecer, de tudo que eu não queria ser, ou de tudo que eu não queria ter sido. Existe uma impotência nisso, um cansaço que não descansa, porque nem o sono é refúgio, exatamente, eu não consigo dormir. E eu não consigo previamente deliberar um sono, porque eu sei que o cansaço pode e provavelmente vai acontecer nesse momento de tentativa de descanso. Nem o sono é refúgio. E eu queria controlar, desligar, queria pelo menos negociar com a noite, mas não dá. O que a cabeça não consegue dizer e às vezes diz demais e é tudo de uma vez e não dá pra organizar. É exatamente da forma como eu tô jogando tudo aqui. E dói porque expõe, porque insiste, porque eu tô aqui. Dói porque não respeita o tempo que precisaria para suportar. Dói porque não respeita o meu tempo. Dói porque não respeita a mim. E não conseguir controlar o que se sonha é perder território, acordar estrangeiro em si mesmo. E eu tenho escrito tanto sobre ser estrangeiro em mim mesmo e ainda assim eu sigo. Mesmo cansado, mesmo assustado, eu sigo. Mesmo sem saber como proteger melhor as minhas noites, eu sigo. E eu tô aqui jogando pra fora, expurgando, sabendo que essa nota não resolve, nunca vai resolver e talvez tenha riqueza e ela nunca soluciona nada. Ela não cura, ela só reconhece. Reconhece que é uma dor real e não conseguir parar nem quando se dorme. Reconhece que quando eu digo eu não aguento mais, isso não é um fim, é um pedido. Pedido para não atravessar a noite sozinho, para falar com alguém agora, nem que seja só para respirar do outro lado da linha, para dividir isso como um adulto de confiança. Hoje, sem explicar tudo, eu não tenho um adulto de confiança, eu não posso me considerar um adulto de confiança. Talvez não existam mãos possíveis, vozes disponíveis. Talvez nunca exista gente preparada para nunca parar de ter pesadelo. Como nunca mais ter pesadelo? Eu não quero nunca mais ter pesadelos. Eu não aguento mais ter tantos pesadelos.